Daqui a pouquinho ele já está em casa. Amiga, seja muito bem-vinda, que o Senhor continue usando a sua vida como Ele sempre tem feito. Seja muito bem-vinda nesse lugar. Gente, ele é um amor. Boa noite aos irmãos. Estou muito feliz de estar aqui essa noite, muito feliz mesmo. É uma igreja que eu vim uma vez, né? Estou voltando pela segunda vez. Mas eu confesso para vocês que estou muito feliz, porque a Gênesis e a família dela foi um dos presentes que Deus nos deu no ano de 2020, sabe? Eu sou recente aqui em Cuiabá, né? Eu sou de São Paulo, vim pra cá, iniciei na escola adventista com aquele friozinho na barriga, né? De não conhecer ninguém, uma escola nova, um trabalho novo. E a Gênesis estava lá, com todo amor e carinho para me receber. E eu sei que foi providência de Deus a amizade dela na minha vida. E hoje, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês estão aqui hoje? Por que vocês acham que Deus trouxe vocês aqui hoje? Por que vocês acham que vocês estão vivendo neste ano de 2021? Vocês poderiam ter nascido em qualquer ano já, né? Ter ficado no passado, ou nascer daqui a uns anos, mas por que Deus te chamou para estar aqui hoje? Passando por um ano tão difícil, né? Um ano de incertezas, ter passado pelo ano de 2021, um ano que pegou a todos de surpresa, um ano que levou muitos dos nossos entes queridos. Mas por que Deus nos trouxe aqui hoje? Irmãos, eu creio que Deus nos trouxe aqui hoje porque nós somos a geração eleita. Nós somos o povo escolhido para ver a volta de Jesus. Nós somos o povo escolhido para anunciar as mensagens dos últimos dias. Somos nós que vamos anunciar. Vocês creem nisso? Eu creio que as últimas mensagens serão anunciadas por nós. Eu creio que nós queremos levantar a bandeira dos últimos dias e anunciar a breve volta de Jesus. Mas hoje eu quero explanar com os irmãos a história de uma jovem que ela foi escolhida para essa missão. A história de hoje conta a história, primeiramente, de uma criança adotada. A Bíblia não conta o que aconteceu com seu pai, com a sua mãe, se eles morreram, se eles precisaram ir embora, mas a Bíblia relata que essa criança, ela morava e ela estava sendo criada pelo seu tio. Muitas vezes nós carregamos um preconceito, né? Quando a gente vê uma pessoa adotada, uma pessoa que é criada por um tio, por uma tia, a gente, na nossa mente pecaminosa, a gente pensa que aquela pessoa não vai ter muito futuro, ou se der sorte, né? Quem sabe tem um futuro bom. E eu imagino que essa criança, ela tenha sofrido também esses preconceitos na infância, né? Não sabemos se o tio dela tinha esposa ou não, mas essa criança, ela cresceu sem o carinho de uma mãe, sem os conselhos de uma mãe, sem as instruções, né, de um pai e de uma mãe. Mas essa criança, ela aparece na Bíblia por volta dos seus 17 anos de idade. Aqui nós temos muitos jovens, né? E essa criança se tornou uma jovem também. E quando ela apareceu na história, ela tinha por volta de 17 anos de idade. E olha só de que forma que ela aparece na história. Ela aparece na história em meio a um concurso de beleza. Tenho certeza que agora vocês já sabem de quem eu estou falando, né? Essa criança, essa jovem, era Esther. Esther, órfã, criada pelo tio, agora se depara com um concurso de beleza para se tornar a rainha. Vamos colocar a rainha do mundo, né? Porque o rei naquela época, ele era o maior rei. Então ela seria a rainha do mundo. Agora eu pergunto para os irmãos, será que Esther, ela tinha qualificações para se tornar a rainha? Pobre, órfã, de família humilde, sem boas instruções. Será que ela tinha capacidade? Será que ela tinha vocação para se tornar rainha? Irmãos, muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. Obrigada, Samuel. Nós não entendemos o que Deus quer fazer em nossas vidas. Talvez para aquelas pessoas ela não teria chance nenhuma. Mas
Deus tinha um propósito gigantesco na vida de Esther. E esse mesmo propósito Ele tem na minha vida e na sua vida hoje. Mas antes de Esther aparecer na história, alguém precisou sair do trono, né? Antes de Esther se tornar rainha, existia a rainha Vasti. A rainha Vasti era a esposa do rei Xerxes, né, naquela época. E o rei ali, ele organizou um grande banquete. Os banquetes do rei duravam 6 meses. Imagina só, 6 meses de banquete. E a rainha Vasti, ela se recusou a ir até um banquete do rei. O rei já estava embriagado e naquela época não era comum que as rainhas se apresentassem diante dos homens. E ela falou: olha, eu não vou. E os oficiais do rei olharam aquilo, viram como uma afronta, né? E a Bíblia conta que eles disseram para o rei: olha, é melhor que você tire Vasti do trono, porque isso vai dar um mau exemplo para outras mulheres. Outras mulheres podem seguir pelo mesmo caminho. E o rei foi lá e resolveu o quê? Tirar Vasti do trono. Vasti então não é mais rainha. E agora abre espaço para quem? Para uma nova rainha. Então, passou uns 3, 4 anos, o rei começa a sentir saudade, né? Deus criou o homem e logo em seguida criou a mulher, porque o homem sabe da necessidade do homem de ter uma companheira. E o rei começou a sentir falta de uma rainha. E aí, então, os seus oficiais o aconselham a fazer o quê? Um concurso para escolher, então, uma nova rainha. Irmãos, eu acredito num Deus que Ele pode mudar a nossa vida em uma fração de segundos. Em uma fração de segundos. Não ache que é porque você não tem o dom de pregar, não tem o dom de falar, que Deus não pode te usar, irmãos. Não ache que porque você é tímido, não ache porque você não tem um alto cargo, você não tem um departamento na igreja, que Deus não pode te usar. Deus, Ele pode e Ele quer nos usar. Assim como Deus pegou uma menina órfã, sem perspectiva de futuro, e colocou ela numa posição para concorrer à rainha, Deus está nos chamando hoje da mesma forma, irmãos. Deus está nos chamando para a gente sair da nossa condição acomodada que nós vivemos. Para o quê? Para anunciar a mensagem que Ele tanto nos pediu. Deus, Ele pode mudar a nossa história em uma fração de segundos. Irmãos, eu não sei quais são as dificuldades que vocês já passaram na vida de vocês. Vocês podem estar pensando com vocês agora, mas você não conhece a minha vida, você não conhece a minha história, você não conhece os meus traumas, as minhas dificuldades, você não sabe como que o que eu enfrento em casa, como que é o meu casamento. Realmente, irmãos, eu não sei nada disso. Mas eu sei os planos que Deus tem para mim e tem para você. Esther não estava naquele palácio à toa, porque ela foi escolhida para ser rainha. Esther foi escolhida entre tantas mulheres para se tornar rainha. Ela não estava ali à toa. E eu não estou aqui à toa, irmãos. Eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias. Eu não sei qual é com que frequência vocês têm estudado os espíritos de profecia. Eu não sei se vocês estão em alerta. Mas eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo os últimos dias da história desta terra. Se nós pararmos para estudar, nós vamos ver quantas profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas nós estamos o quê? Vendados. Nós estamos o quê? Acomodados. Nós achamos que nós não temos competência, que Deus não vai nos usar. Quantos contratos estão sendo assinados? Quantas leis serão impostas, irmãos? Quantas notícias estão saindo por aí que a gente não faz ideia? Mas por que a gente não faz ideia? Porque nós não estamos indo na fonte buscar. Esther, para ela se tornar rainha, ela precisou aceitar o chamado de Deus na vida dela. E hoje nós precisamos entender que a nossa responsabilidade é muito grande. A luz que Deus nos confiou é muito grande. Para a gente guardar ela só para a gente, para a gente apenas cultuar a Deus na igreja e durante a semana a gente seguir com a nossa vida normal.
Mas vamos continuar então. Vamos abrir a Bíblia em Esther, no capítulo 2. Esther, capítulo 2, o verso 17. O verso 17 diz assim, amém? O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele, como nenhuma outra virgem havia feito. Então ele pôs a coroa real na cabeça dela, e declarou que Esther era rainha em lugar de Vasti. Veja só, então aqui nós vemos que Esther agradou o rei, ela conquistou a simpatia do rei. E aqui fala que ele foi lá e colocou o quê? A coroa na cabeça de Esther. Eu não vou dar continuidade na leitura, porque o livro de Esther é muito grande, né, pra gente ler agora, mas se você for lendo, olha só que interessante. Esther, quando ela se tornou rainha, o rei, ele deu paz às províncias. Vocês sabem o que significa dar paz às províncias? O rei parou de brigar. Ele deu paz para 127 províncias. Olha só o poder de influência que Esther teve na vida daquele rei. Irmãos, nós não temos noção da influência que nós temos na vida das pessoas. Nós não temos noção daquilo que a gente pode transmitir para as pessoas. Vocês sabiam que meu esposo foi pregar em uma igreja e ele fez a seguinte pergunta, né, para os irmãos. Ele perguntou se os irmãos conheciam os 8 remédios naturais, né? Muitos não conheciam. E perguntou também se os irmãos conheciam quais eram as 3 mensagens angélicas. Vocês acreditam que grande parte dos irmãos não sabiam o que eram as 3 mensagens angélicas? Justamente as mensagens que nós precisamos anunciar no tempo do fim. Irmãos, se nós não estamos sabendo, como que nós vamos transmitir para as pessoas lá fora? Se nós que temos que ser os condutores de luz, não estamos com a mensagem na ponta da língua, como que nós vamos transmitir isso para quem está lá fora sedento de conhecimento? Esther, em tão pouco tempo, tão jovem, ela já fez a diferença na vida do rei. Que diferença nós estamos fazendo na vida das pessoas? Se eu partisse hoje, que diferença eu fiz na vida de alguém? Será que alguém conheceu a Jesus através de mim? Será que alguém sentiu o desejo de ler a Bíblia pelo meu exemplo? Será que alguém sentiu vontade de ir à igreja porque nós convidamos? Que diferença nós estamos fazendo na vida das pessoas? A Bíblia conta que Esther se tornou rainha, mas ela também passou por momentos difíceis da sua vida. Vamos abrir a Bíblia? Esther capítulo 3, do verso 12 ao verso 15. Olha só o que aconteceu durante o reinado de Esther, do 12 ao 15. Assim, no 10º dia do primeiro mês, Amã chamou os secretários do rei e disse a eles quais eram as palavras que deviam escrever nas cartas aos oficiais, governadores e príncipes de todo o império. Para cada província, as cartas eram escritas na língua em que o povo da província falava. As cartas estavam assinadas em nome do rei Xerxes e seladas com o anel do rei. Então as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império e determinavam que os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, deveriam ser eliminados no único dia, ou seja, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e os bens deles seriam dados aos homens que cumprissem essa determinação. A carta dizia: uma cópia desse decreto deve ser anunciada como lei em cada província, e todo o povo da província deve conhecer esta ordem, de maneira que todos estejam prontos para cumprir o seu dever. E o verso 15 vem falando que a ordem foi enviada pelos mensageiros a todas as cidades de Suzã. Percebam, irmãos, Esther estava reinando e de repente o homem mais poderoso abaixo do rei, ele faz um decreto
pedindo e anunciando a morte de todos os judeus. Mas aí entra uma questão. Ninguém sabia que Esther era judia. O tio de Esther havia ensinado ela que ela não deveria falar a sua origem quando ela chegasse no palácio. Então ninguém sabia que Esther era judia. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Nós precisamos saber a hora de falar e a hora de nos calar. Esther, ela se calou por um tempo, mas na hora certa, ela abriu a sua boca e ela revelou a sua origem. Irmãos, eu não sei quanto tempo nós estamos com as nossas bocas fechadas, mas agora é a hora de abrir a boca. É para esse momento que Deus nos chamou. É para esse momento que Ele pede que nós falemos. Eu não sei há quanto tempo nós escondemos que somos adventistas, ou no nosso trabalho ninguém sabe, nossos vizinhos não fazem ideia de qual religião no Deus que nós acreditamos. Eu não sei quanto tempo nós temos mantido a nossa boca fechada, mas a hora de abrir é agora. Esse é o momento para abrirmos a nossa boca e anunciar as mensagens, a mensagem da breve volta de Jesus. Se você durante todo esse tempo se calou, se envergonhou, ocultou a sua fé, a hora de você revelar quem você é agora. A hora de você revelar o Deus que você acredita é agora. Esther revelou a quem ela servia no momento certo. Com isso nós aprendemos que o silêncio também é uma forma de dizer quem somos. Sabe por quê? Esther não falou em momento nenhum que ela era judia, mas o seu testemunho mostrava que ela era diferente. Não é à toa que ela foi escolhida. Se você não fala, testemunhe, porque o seu testemunho vai falar muito sobre quem você é. Eu estou usando essa camiseta, meu esposo também, que diz: chegou a hora, irmãos. É esse o tema Jovem 2021. Isso aqui não é à toa. Chegou a hora, o momento chegou. Eu não sei se aqui tem pessoas com 25 anos de igreja, 30 anos de igreja. Eu tenho 16 anos que eu sou adventista, mas eu nunca senti essa urgência como eu sinto hoje. E eu tenho certeza que você também. Você sabe que o mundo, os sinais não são à toa, e nos mostra que a hora chegou de proclamarmos a mensagem. Foi para aquele momento que Deus escolheu Esther para se tornar rainha. E foi para esse momento que Deus nos chamou até aqui hoje. Eu não sei quais são os planos de Deus para mim e para a sua vida. Por enquanto está tudo bem. Por enquanto nós temos os nossos empregos, nós temos a nossa casa, a nossa família. Mas vai chegar momentos difíceis, irmãos. Vai chegar momentos em que os nossos empregos terão que ser deixados. A nossa família terá que ser separada de nós. Teremos que viver pela fé. Passaremos por provações, dias de angústia. E será que nós estamos preparados para esses dias? Será que nós estamos preparados para quando o decreto bater na nossa porta e tivermos que escolher guardar o sábado, o dia do Senhor, ou renunciá-lo? Perder o nosso emprego ou desobedecer a Deus e guardar o domingo? Esse momento vai chegar, irmãos, o dia que nós teremos que viver unicamente pela fé. Claro que nós temos que viver hoje, mas dias difíceis virão. E se nós não estivermos alicerçados ali na videira que é Cristo, nós vamos fracassar, nós não vamos encontrar forças para esses momentos difíceis. Hoje, muitas vezes, nós dizemos, que somos adventistas quando nos convém, quando está bom para a gente, quando aquilo nos agrada. Mas vai chegar um momento que dizer que você é adventista não vai ser tarefa fácil. As pessoas irão te olhar com um olhar de ódio, de discriminação, de repulsa. As pessoas vão nos odiar, vão querer a nossa morte, vão querer que a gente fique longe, vão nos acusar de ser causadores de problemas. E se hoje a gente não consegue dizer com alegria: eu sou adventista, eu sigo ao Deus verdadeiro, eu guardo o sábado, como nós vamos dizer quando os dias difíceis vier? Mas o que Esther faz diante disso,
O povo dela estava condenado à morte. Qual foi a atitude de Esther? Vamos ver? No capítulo 4, o verso 16, diz assim: o tio de Esther, né, ele vai até ela, dá a notícia para Esther, e na conversa de Esther com o tio, ela diz o seguinte: vá e reúna todos os judeus de Suzã, façam jejum por minha causa, não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas vamos fazer o mesmo, e depois, ainda que seja contra a lei, irei ao rei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Olha só qual foi a atitude de Esther. Esther, ela arriscou a própria vida. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele rei, ele amava tanto Esther, que ele poderia até mudar a origem dela. Falar: não, a minha rainha não é judia, não. Todo mundo vai morrer, mas ela vai ficar. O meu amor por ela é tão grande que ela vai ficar aqui comigo. O rei poderia fazer isso, mas Esther, ela não estava preocupada com a própria vida. Ela estava preocupada com a vida do seu povo. E o que ela faz? Ela pede para que o povo ore e jejue. E eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Não precisa responder para mim, mas responda para Deus. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você orou pela nossa igreja? Qual foi a última vez que você orou pelo seu povo? Irmãos, nós precisamos orar pela nossa igreja. Nós precisamos orar por aqueles que estão lá fora, por aqueles que saíram, por aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Nós precisamos jejuar, sofrer, sangrar, porque a dor do outro tem que ser a nossa dor. A gente não pode ser indiferente, irmãos. A nossa vida vai ser posta à prova. Leis e decretos vão sair e muitas pessoas serão enganadas. Quantas vezes nós paramos para pensar nisso e orar por essas pessoas, para ter misericórdia dessas pessoas? Esther, ela pediu para que orassem e jejuassem pelo povo. E no capítulo 5, no verso 3, diz que: então o rei perguntou a ela: o que deseja a rainha Esther? Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça a metade do meu reino. Eu acho esse verso muito bonito, porque às vezes a gente pede um sapato ou uma bolsa, né, para o marido. Ele fala: escolhe um dos dois, os dois não dá. E aqui o rei estava dando o palácio para Esther. Ele falou: quer o reino, eu te dou. Olha o tamanho do amor, né, do rei por essa mulher. Mas não, Esther não queria nada material. Ela não queria os bens daquele palácio, né, daquela terra. Ela queria apenas a vida do povo. E antes dela se apresentar ao rei, né, ela se preparou durante 3 dias. E quando ela se apresentou ao rei, ele ofereceu para ela até a metade do reino, caso ela quisesse. O que nós temos pedido a Deus quando nós nos apresentamos diante dele? Porque nós todos os dias nos apresentamos diante de um rei. Todos os dias, quando nós dobramos os nossos joelhos, nós estamos diante do rei do universo. O que nós temos pedido para ele? Nós temos pedido bens materiais, bens terrestres, reinos, metade de um reino? Ou nós temos pedido para o rei do universo intercessão pelo nosso povo, salvação para os nossos vizinhos, salvação para os nossos amigos, salvação para as nossas famílias? Ou a nossa oração é só pedindo por nós mesmos? A dor do seu irmão é também a sua dor, irmãos. O problema do outro também é o meu problema. Eu estava conversando com o pastor da nossa igreja agora, e eu falei para ele o quanto que entristece a gente ver casamentos sendo destruídos, porque infelizmente o casal não sentiu confiança de pedir para que um irmão da igreja orasse, para solicitar a visita de outro casal na sua casa, até mesmo de um pastor. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não passamos confiança para as pessoas. Nós não somos confiáveis, nós não somos sinceros, nós não somos verdadeiros. Quantos casamentos poderiam ter sido refeitos, restaurados, talvez por uma oração, por um conselho amigo? Mas as pessoas não confiam mais na gente,
porque muitas vezes nós não passamos essa confiança. Vamos continuar no capítulo 8, o verso 7, diz assim: essa foi a resposta do rei Xerxes à rainha Ester. Então o rei Xerxes disse à rainha Ester e ao judeu Mordecai: já dei a Ester o palácio de Amã e ele foi enforcado, porque tentou matar vocês. Agora escrevam outro decreto aos judeus em nome do rei, em favor dos judeus, como lhes parecer melhor, e coloquem o sinal do anel do rei, pois um documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel não pode ser revogado. Então Ester, ela vai até o rei, ela fala para o rei o que estava acontecendo, e ali a gente sabe, né, na história, que eu dei uma encurtada por causa do tempo, a gente sabe que Ester, ele marca um jantar, né, com o rei, almoços, e ali ela conta para o rei o que estava acontecendo, o que de fato estava acontecendo, e a traição que o rei sofreu, né, com o segundo maior entre o rei havia feito a lei que ele havia promulgado. E ali o rei faz o quê? Ele ordena a morte de Amã. Amã ali foi enforcado e foi morto. Todos nós sabemos o final da história de Ester, né? O povo foi libertado, uma nova lei foi posta e o povo não precisou passar pela morte. Mas eu pergunto agora, irmãos, e o final da nossa história, qual é? Qual é o final da nossa história? Essa semana, na quarta-feira, saiu uma notícia no site do Vaticano News, certo, amor? E uma notícia muito intrigante, né? E para aquelas pessoas que têm estudado, procurado saber um pouco mais, aqueles que têm lido as profecias, têm estudado Apocalipse, vai entender muito bem o que a notícia dizia, né? Estados Unidos, 2 pontos, é hora de curar as feridas. É hora de curar as feridas. Se a gente for estudar, uma ferida foi aberta lá atrás. E é profético o fechamento dessa ferida. Irmãos, isso nos alegra ou isso nos assusta? Qual será o final da nossa história? Será que a nossa história vai terminar a gente dando garladão e dizendo: ora vem, Senhor Jesus, eu proclamei a sua mensagem? Ontem o pastor falou algo muito interessante. Ele disse que quando Jesus voltar, ele quer que Jesus olhe para ele e fale: muito obrigada por cumprir a missão que eu lhe confiei. Eu espero, irmãos, que Deus fale a mesma coisa de nós, que Ele olhe para nós e fale: muito obrigada, meu jovem, muito obrigada porque você cumpriu a missão que eu lhe confiei, muito obrigada porque você não se envergonhou, muito obrigada porque você estudou, muito obrigada porque você buscou, porque você transmitiu. Irmãos, eu não quero aqui dizer para vocês o que é certo e o que é errado, mas quantos dos nossos irmãos não estão em redes sociais preocupados, levantando a seguinte questão: posso ou não posso assistir a novela Gênesis no sábado? Na sexta-feira à noite, né? Posso ou não posso? Irmãos, essa é uma pergunta que tem que estar na nossa mente nesses últimos dias. A história de Gênesis está inteira, completa aqui, irmãos. Nós temos a luz, nós temos espíritos de profecia. Quantos dos nossos irmãos não estão preocupados se podem ou não podem assistir a novela de Gênesis na sexta-feira à noite? Essa não tem que ser a nossa preocupação. A nossa preocupação tem que ser entender os sinais e passar para as pessoas os sinais. Passar para elas que Jesus está voltando, que esse coronavírus não é à toa, que essas mortes não é à toa, que o amor que se esfriou das pessoas não é à toa, que tudo isso é profético e isso anuncia a volta de Jesus. Eu vou pedir para o Samuel colocar para mim uma foto. Se der para abrir ela.
passeio lá em Curitiba. Não sei se tem aqui algum curitibano, alguém que já fez esse passeio. Temos aqui um. Esse passeio fica lá em Curitiba. E o passeio consiste no seguinte: a gente paga, né, para andar no passeio de trem. E o trem ele passa por montanhas, ele desce uma serra muito grande, íngreme. A paisagem é muito linda, mas também é bem perigoso, né? Bem arriscado, né? Tem a segurança, mas é bem arriscado por ser bem alto. Na década de 80, mais ou menos, esses trens desse passeio não tinham portas. Então, muitos passageiros pagaram para usar o passeio, desfrutar do passeio, mas não se contentavam em apenas ficar sentados na janela observando. Pelo fato de não ter portas, muitos deles faziam o quê? Eles colocavam a mão e ali, colocavam o seu pé para fora, se equilibrando para fora do trem. Arriscado, não é? Lá embaixo tinha um precipício, muito arriscado. Um tropeço ali em falso, eles poderiam cair e morrer. Pode passar a foto. Tem mais uma. Olha só. Conseguem perceber a altitude, a grandeza, né? O quanto é alto e o quanto se torna perigoso? Mas eu te pergunto, esse passeio, ele é perigoso para quem está sentado vendo da janela? Não. Para quem está sentado assistindo da janela, o passeio não é perigoso. O passeio é uma delícia. Você vê as paisagens, você curte. O passeio é maravilhoso. É arriscado para quem coloca o seu pé para fora. Quando eu vejo esse passeio, eu lembro que esse trem simboliza a nossa caminhada até o céu. O condutor deste trem é Cristo Jesus. Mas nós temos que escolher sentar no banco e curtir a paisagem da janela, porque a gente se sente seguro sabendo que quem está conduzindo não erra e o destino é a Nova Jerusalém. Ou nós seremos como os jovens daquele trem que colocam o seu pé para fora, porque curtir o passeio da janela não é suficiente. Sentar e aproveitar o passeio apenas olhando não é suficiente. Você precisa de mais, eu quero adrenalina. Irmãos, quanto dos nossos jovens, e eu falo nós também, porque todos nós temos os nossos pecados acariciados que nós sabemos que nós temos. Estamos vivendo com o pé aqui dentro da igreja, mas o outro lá fora. Porque os dois pés não é interessante, não é legal. Eu quero mais, eu quero o que o mundo oferece. Mas se eu não vou colocar meus dois pés, eu vou colocar só um. Eu venho para a igreja, mas quando eu chego em casa, o meu pé eu coloco para fora. Mas um está lá na igreja. Irmãos, isso é muito triste. E isso tem acontecido no meio do nosso povo. Quantos de nós não sabemos o que é fazer um culto familiar? Quantas de nossas crianças estão crescendo sem saber o que é a hora do culto, o que é Jesus? Eu conheci uma criança e a mãe dela relatou para mim o seguinte, que quando chega o sábado, essa criança fica desesperada e ela fica o dia todo: mamãe, já acabou o sábado? Mamãe, já acabou o sábado? Ai, o sábado não acaba logo, porque o sábado se tornou um fardo para essa criança, ela não tem nem 4 anos de idade. Quantas vezes a nossa Bíblia passa a semana toda, irmãos, fechada em nossa estante, mas as novelas, as séries, os filmes estão em dia, está tudo em dia. Qual foi a última vez que nós paramos para ler os Espíritos de Profecia, para examinarmos os sinais dos últimos tempos, para lermos Daniel, Apocalipse? Qual foi a última vez, irmãos? Aí muitas vezes a gente vem aqui na igreja e fala: olha, precisamos fazer eventos para que os nossos jovens se animem,
precisamos de músicas agitadas para fixar o jovem na igreja, precisamos de mensagens mirabolantes, precisamos apagar as luzes, enfim, fazer um monte de coisa para o jovem se manter na igreja. Irmãos, nada disso vai ser suficiente se os nossos olhos não estiverem fixos no Mestre e se nós não estivermos sentados naquele trem olhando pela janela. Nada disso vai ser suficiente. Nada disso. Nós sabemos que muitas pessoas têm morrido, devido às doenças. E quantos de nós temos anunciado a mensagem de saúde para essas pessoas? Nós temos uma luz assim maravilhosa da reforma de saúde, onde nos ensina remédios naturais, o poder, que os remédios naturais têm para a cura de doenças. Fala sobre a luz solar, o quanto a luz solar pode nos salvar, nos curar de doenças, o repouso. Mas nós vemos pessoas morrendo ao nosso lado, sem informação, se drogando, se entupindo de medicamentos, e nós não temos a coragem de transmitir isso para as pessoas, porque muitas vezes nós nem estamos vivendo. Eu não sei, irmão, se é duro falar isso, talvez seja, mas eu falo pra mim, eu aplico isso na minha vida. Na minha vida. O meu corpo não é meu, eu até comentei com meu esposo vindo pra cá. Nada é meu, a minha boca não é minha, o meu corpo, meus ossos, a minha pele não é minha. Mas eu tenho tratado como se fosse. Da minha boca tem saído palavras que me agradam. Eu quero vestir roupas que me agradam. Eu quero estar em lugares que me agradam. Eu quero comer coisas que me agradam, que agradam o meu paladar, que agradam a minha vontade. Eu não quero fazer aquilo que Deus quer. Mas quando a gente entender que nada que temos pertence a nós, a nossa boca vai falar daquilo que Ele quer que falemos. Nós estaremos vestidos com a veste de santidade. O nosso andar será onde Ele nos enviar. Esther foi desenganada por todos, uma criança órfã, pobre, judia, sem pai, sem mãe, mas ela deixou ser usada. Ela permitiu que Deus a usasse. Ela entregou a sua vida para Deus. Ela falou: Senhor, estou aqui. Quando saiu o decreto de morte, eu penso assim, eu posso estar errada, mas eu acho que ela pode ter sentido um pouco de medo, Senhor, o que me espera? Ela podia ser morta. O rei poderia não levantar o cetro para ela e ela simplesmente morrer ali mesmo. É normal, irmão, sentirmos medo. É normal você ter medo do inesperado, Eu mesmo estou com medo da volta às aulas. Não sei o que me espera. Não sei como vai ser, não sei como essas crianças vão reagir. Eu estou com medo, confesso. É normal ter medo. Mas quando a gente lembra do quanto Deus cuidou de nós no passado, nós não temos o que temer quanto ao futuro. Pois sabemos que o mesmo Deus que cuidou de Esther, o mesmo Deus que guiou Moisés e tantos outros, é o mesmo Deus que vai nos guiar hoje. Amém? Eu desejo esta noite que você deixe ser usado, que você permita que Deus te use, irmãos. E eu quero fazer um desafio para você nesta noite. Eu quero que essa semana, irmãos, vocês parem um tempinho para vocês pesquisarem sobre os acontecimentos que vêm acontecendo em nosso mundo. Tira uma horinha ali, joga no Google últimas notícias sobre o Vaticano, a conferência geral, eventos finais. Vai ter agora uma conferência sobre os eventos finais. Participe, irmãos. Tira um tempinho, uma horinha, porque vocês vão ver o quanto de coisas que está acontecendo em nossa frente e nós não sabemos, nós não estamos vendo. Que Deus use a cada um de vocês, que Deus possa transformar a nossa vida, que sejamos instrumentos nas mãos de Deus, que possamos deixar ser usados, ser guiados, e que possamos, irmãos, não guardar a luz apenas para nós, mas que possamos transformar vidas, porque foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para transformar vidas. Amém. Eu não sei vocês, mas o meu desejo é poder chegar ao céu, abraçar Jesus e poder olhar e ver alguém que um dia, em
seu desejo também, que você possa chegar ao céu, irmãos. Eu não quero chegar ao céu sozinho. Eu quero poder chegar ao céu e encontrar o rosto de vocês lá. Que possamos nos preparar, estar firmes, buscando diariamente a palavra de Deus. Amém? Vamos cantar, vai ter uma mensagem musical? Vamos cantar agora para finalizarmos o hino final, Fiel a toda prova. Querido Jesus, maravilhoso Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos, teus filhos, ó Deus, te pedindo, Senhor, e colocando em tuas mãos as nossas vidas. Senhor, nós queremos ser usados, assim como o Senhor usou Esther, assim como o Senhor usou Moisés, José e tantos outros, Senhor. Nos use, ó Pai.
Eu creio, Senhor, que nós somos a geração escolhida para proclamar as tuas últimas mensagens, Senhor. A tua última mensagem, que é a breve volta de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai, que possamos aceitar o chamado, um chamado a Deus de alta responsabilidade. Mas se o Senhor estiver ao nosso lado, Senhor, muitas pessoas poderão ser alcançadas. Senhor, reaviva essa igreja, anime os jovens, Senhor. Coloque os nossos pés de volta no trem, Senhor. Não deixe que os nossos pés estejam para fora, que os nossos desejos, ó Deus, prevaleçam em nossa vida, mas que em nossa vida, Senhor, a tua vontade prevaleça. Que possamos, ó Deus, estarmos juntos nesse trem que tem como destino final a Canaã celestial, Senhor. Não nos deixe desanimar, não nos deixe desistir, Senhor. Que essa mensagem aqui falada, que ela possa ir de encontro, Senhor, aos nossos corações, e que possamos não apenas ouvir, Senhor, mas que possamos praticá-la dia a dia em nossas vidas. É tudo isso que te pedimos e por tudo, Senhor, agradecemos. Por amor de Jesus.